Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, só que a aula de hoje vai começar diferente. A partir de agora, na verdade. Por quê? A professora já concluiu todos os assuntos do livro com vocês e para facilitar o aprendizado e também para que vocês não esqueçam dos assuntos, eu vou fazer algumas revisões, alguns mapas mentais e peço para que vocês anotem no caderno o que eu vou estar passando aqui no quadro para vocês, tá bom? Então já fiquem atentos aí e quando quiserem pausar o vídeo, já deem uma pausa, anotem tranquilamente que a professora vai estar explicando para vocês, tá bom? Eu não vou colocar assim capítulos fechados, eu vou fazer uma apanhada assim geral do que vocês têm que lembrar, tá bom? E vocês vão anotar no caderno para facilitar e para relembrar também, que no próximo ano vocês vão utilizar muito o que eu vou estar passando aqui, ok? Então vamos lá. O capítulo que eu vou começar relembrando a vocês e fazendo um mapa mental vai ser justamente o capítulo da água, que eu vou puxar aí um pouquinho para a química, por quê? Porque nós vamos relembrar quais são os estados físicos da matéria e também vamos relembrar as transformações que essa matéria pode acontecer, pode vir a ter, tá bom? Então eu vou anotar aqui para vocês que o tema que nós vamos estar trabalhando hoje vai ser o tema da água. Então vamos lá começar a nossa aula. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês é o quê? A fórmula química da água, que vocês já sabem que é H2O. E eu já vou puxar para um outro capítulo do livro de vocês, que vai ser o seguinte, que nós vamos ter aí dois elementos químicos diferentes formando essa água, que vai ser quem? O hidrogênio e o oxigênio também. Eu vou voltar para essa parte dos elementos químicos um pouquinho depois, porque eu quero que vocês relembrem como é que vocês vão fazer a identificação desses elementos químicos, ok? Mas a primeira coisa que eu vou voltar, que eu vou reexplicar para vocês também, é justamente os tipos, quais são os estados da matéria. No caso, o estado físico, por exemplo, os estados da água. Então, aqui eu vou puxar, o primeiro para cima, onde vocês vão observar os estados físicos. Vou anotar de preto, gente. Vamos lá. Estados da matéria. Vamos ver se vocês vão lembrar. Nós vamos ter 3 estados da matéria. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Qual vai ser a diferença deles, professor? E por que cada um tem esses nomes, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, primeiro, estado sólido. Segundo, estado líquido. E terceiro, o estado gasoso. E aí, o que é que vocês vão observar aqui? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é da organização das moléculas dessa substância. Por exemplo, se eu tiver a água em um copo, ela vai estar no estado líquido. Se eu colocar essa água para congelar, ela vai estar no estado sólido. E se eu colocar essa água no fogão, numa panela, ela vai acabar, depois de um tempo, partindo para o estado gasoso. E aí, o que é que eu posso falar em relação à organização molecular? Vocês sabem que a água, ela é uma molécula que é feita por 2 elementos químicos, tá? Então, nós vamos observar que o sólido, que eu comentei com vocês, que é no caso o gelo, ela vai estar mais organizada. Moléculas organizadas. Moléculas mais organizadas. No caso do líquido, quando está no estado líquido, elas vão
estar um pouco desorganizadas, elas vão estar menos desorganizadas do que no estado sólido, tá bom? Então, as moléculas, elas vão estar menos desorganizadas. Moléculas vou colocar o mais ou menos organizadas. E por último, no estado gasoso, as moléculas estão totalmente desorganizadas. Moléculas. Vou colocar aqui, ó, totalmente desorganizadas. E aí vocês perceberam que eu comentei também que quando eu coloco a água que está líquida na geladeira, no congelador, ela vai gelar, vai congelar, vai se transformar em gelo. E quando eu coloco a água líquida em uma panela, em um fogão, vocês vão ver que vai ter aí uma transformação, né? O estado líquido ele vai passar para o estado gasoso. E aí, além de trabalhar esses estados da matéria hoje, eu vou trabalhar também com vocês as transformações físicas que podem acontecer na matéria. Então, ó, transformações da matéria, mudanças de estado, tá bom? Vamos lá agora ver o que é que pode acontecer em cada uma dessas transformações. Vou colocar aqui, ó, transformações da matéria. E aí, mais uma vez, eu vou pegar cada um desses estados físicos aqui. Por quê? Porque as transformações elas vão acontecer entre esses estados. Então, ó, vou pegar aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos lá, o último aqui, estado gasoso. E aí nós vamos observar essas diferenças aqui, dessas transformações de estado, em cada uma delas. Primeiro, se por algum acaso você colocar o gelo em cima de uma mesa, em cima de alguma superfície, você vai ver que depois de um tempo ele vai deixar de ser gelo e vai se transformar em água que está no estado líquido. Qual o nome dessa transformação? Né? Nós vamos ter aí a transformação que vai ter o nome de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ó, fusão. E se por algum acaso, como eu comentei com vocês, se eu tiver um copo com água e colocar ele dentro do congelador, esse copo, essa água que está dentro do copo, ela vai congelar, vai passar para o estado sólido. E o nome dessa passagem aqui do estado líquido para o estado sólido é de solidificação. Solidificação. Já colocamos os dois primeiros tipos de transformações. Vamos agora para o outro tipo, tá? Do estado líquido para o gasoso, que eu comentei com vocês, que é o caso da panela, nós vamos ter aí, ó, a vaporização. Vou colocar aqui. E vou colocar um asterisco, por quê? Porque essa vaporização, essa passagem do estado líquido para o gasoso, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes, que eu já comentei com vocês, mas eu vou revisar. Então, a vaporização. E se eu quiser, por algum acaso, passar do estado gasoso para o estado líquido, voltar até a formação de água, por exemplo, como acontece com a chuva, que eu acho que vocês estão até escutando a zoadinha aí de fundo. Nós vamos ter a molécula de água, que vai estar no estado gasoso, ela vai se transformar nas nuvens em uma estrutura líquida, porque a temperatura vai abaixar, e quando ela se transforma em líquido, ela vai formar justamente a chuva, as gotículas de chuva.
Então, nós temos aí o que, ó? A passagem do estado gasoso para o estado líquido vai ser chamado de quê? De condensação. Condensação. Ou liquefação. São os dois nomes que eu posso ter para essa passagem do estado gasoso para o estado líquido. Liquefação. Ok? E aí eu falei que eu ia colocar um asterisco aqui, nessa passagem aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 maneiras diferentes de permitir essa passagem aí do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou comentar com vocês justamente quais são as maneiras, quais são os nomes de cada um deles aqui. Então vamos lá, ó. Vou colocar o asterisco aqui e vou escrever para vocês. Primeiro, nós vamos ter a evaporação. Vocês já lembram aí da roupinha de vocês. Quando a mãe de vocês coloca uma roupa para secar no varal, vocês vão perceber que ela vai secar. E ela vai secar por conta da evaporação. O que é que acontece? Nessa evaporação, você vai ter a passagem do estado líquido para o gasoso, as gotículas de água que tem na roupa de vocês vai passar para o meio gasoso, que é o ar, e vai ser o quê? Um processo lento. Vai ser a temperatura ambiente, você não precisa aumentar a temperatura para acontecer esse processo. Temperatura ambiente. E você também não vai ter a formação de bolhas. Eu vou colocar aqui, ó. Não tem. Eu vou colocar uns pontinhos assim, ó. Não tem bolhas, não vai ter a formação de bolhas. No caso da evaporação. É um processo lento, acontece a temperatura ambiente e não tem formação de bolhas. Diferente do processo da ebulição. Ebulição vai ser um outro tipo de vaporização que pode acontecer, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Ebulição. E nós vamos ter o quê? Ele vai ser um processo mais rápido, você vai ter que aumentar a temperatura e você vai ter também a formação de bolhas, tá bom? Então, ó, vou anotar aqui para vocês também. Primeiro, diferente da evaporação, vai ser um processo rápido. Você vai ter que aumentar, ó, coloca um pontinho assim, uma seta para cima, aumentar a temperatura. E você vai ter, ó, vou colocar aqui, ó, tem a formação das bolhas. Lembrei de colocar aí também, tá? E por último, que é o último tipo de vaporização que pode acontecer, de passagem, né, do estado líquido para o gasoso, nós temos a calefação. É um nome bem estranho, né? Mas nós temos aqui a calefação. Na calefação, o que é que acontece? Nesse processo, você vai ter uma passagem instantânea do estado líquido para o gasoso. Que exemplo eu posso dar para vocês? Eu acho que vocês já observaram, se comeram algum hambúrguer assim, e observaram a chapa onde eles fritam tudo, hambúrguer, fritam bacon, enfim. Se eles jogarem água quando está quente, vocês vão ver que vai sair uma fumaça muito rápida. E aquela fumaça que vocês observam é justamente a água passando de maneira imediata do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque a temperatura da superfície é muito alta. Então, ó, nós vamos ter aqui que vai ser um processo o quê? Instantâneo. Lembrem aí do miojo, instantâneo, tá? Ó, instantâneo. Então, aqui vocês vão observar o quê? Que nós temos uma passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso. Então,
vai ter também bem rápido a formação de bolhas, mas o que vocês vão observar que vai ter realmente vai ser na ebulição, ok? Então, nós temos aqui os 3 tipos de vaporização. E para terminar a aula de hoje, o que eu quero comentar mais com vocês, faltou um, gente. Se eu quiser, por algum acaso, acho que vocês já observaram, aquelas bolinhas de naftalina, que eu acho que a mãe de vocês utiliza para colocar assim, perto de algum, no buraco da pia, ou então perto de algum local, para evitar baratas, evitar também alguns insetos que possam acabar afetando, né? Podem morrer com a presença dessa naftalina. Vocês podem observar que ela está no estado gasoso, mas depois de um tempo ela começa a sumir. E isso acontece por quê? Porque a naftalina ela passa do estado sólido para o estado gasoso, sem precisar passar pelo estado líquido. Então, ó, nós temos que do estado sólido, fazer aqui eu vou fazer uma reta aqui, ó. Do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido, você vai ter aí o quê? A sublimação, que é o último tipo de transformação que pode acontecer na matéria. Então, ó, sublimação. E por último, o que eu quero relembrar vocês é em relação aos elementos químicos que eu comentei aqui, ó, da água. Então, lembrem, ó, os elementos químicos, eles podem ser representados de formas diferentes. Primeiro, eles podem ser representados aqui, ó, com uma letra só, ó, uma letra. Que lembrem da regrinha, quando você só tem uma letra, ela precisa ser maiúscula, tá? Que é o exemplo aqui de quem? Do hidrogênio, do oxigênio, eu tenho o flúor, deixa eu ver quem mais. Tem o nitrogênio, todos eles vão estar em letra maiúscula, ok? Eles precisam estar, eles são representados pela letra maiúscula. E nós temos aí também quando elas são representadas por 2 letras. Que qual vai ser a regrinha, professora? A primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula. Que é o caso do quê? Do sódio, que você vai encontrar no sal de cozinha. Tem o ferro também, que vocês vão observar. Então, esses são características de elementos que vocês vão encontrar na tabela periódica que nós vamos estudar mais à frente. Mas vocês têm que lembrar, elementos químicos eles podem ter uma letra só e podem ter 2 letras. Vou colocar o S aqui, ó. 2 letras, tá? Então, tem o sódio, tem o ferro, tem o alumínio também. São exemplos de elementos que têm 2 letras, onde a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre vai ser minúscula, ok? Vamos ver mais o que eu posso comentar com vocês na aula de hoje. Eu vou puxar também um pouquinho para o quê? Para a questão da equação química que eu comentei com vocês ultimamente. Vou só mostrar, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar melhor. Para você ter a formação dessa molécula de água, você sabe que tem que passar por uma reação química. Que reação química, professora? Você tem que juntar 2 elementos químicos para que ele se transforme em um elemento químico só, que é justamente a água, ok? Então, nós temos aqui, ó, que nós temos a molécula de hidrogênio mais o oxigênio vão gerar a molécula de quê? De água, H2O. Nós vamos ter aqui a representação das substâncias, dos elementos que vão participar dessa reação química. Lembrando que o que fica antes da seta são os reagentes e o que fica depois da seta são os produtos, que é o que é gerado. E nós vamos ter aqui, ó, os elementos que vão participar, a quantidade que eles vão ter que colocar para participar, para realizar essa reação química. E nós vamos ter aqui os coeficientes também, que eu já comentei com vocês na aula, tá? Mas isso daqui eu coloquei só para que vocês possam observar e relembrar também
o que é que nós trabalhamos, tá bom? A aula de revisão foi isso, a de hoje. Anotem aí tudo isso daqui no caderno, para vocês não esquecerem, que vocês vão utilizar muito ainda. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Um beijo e até a próxima aula.